Agora com a participação sempre esperada e sempre muito bem-vinda da psicóloga Viviane Batistella. Viviane, para ser sincero, eu tentei me disfarçar aqui antes da abertura do nosso bate-papo para me transformar num impostor. Não consegui, mas lhe dou boas-vindas aqui ao nosso Farol. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Espero que estejam todos bem. Pois é, hoje eu quero contar para você e para todo mundo que está nos assistindo o que é a síndrome do impostor. E é um pouco diferente do que eu acho que você imagina, viu, Beto? Porque apesar do nome ser síndrome, não é um diagnóstico, não é um transtorno. A síndrome do impostor é considerado para nós, psicólogos, psiquiatras, um sintoma. É caracterizado por uma sensação constante de fracasso, de fraude. Então é aquela pessoa que por mais que ela faça, que por mais que ela tenha performance, por mais que ela consiga, ela tem sempre a sensação de que algo ruim vai acontecer, de que ela vai ser desmascarada, de que no fundo, ela é incompetente. É como se ela fosse uma impostora de si. Então, pessoas que progridem, têm uma performance bacana, evoluem, mas tem sempre um sentimento de inferioridade. Ah, não, eu não sou tão bom assim. Não, isso é uma fraude. A qualquer momento eu vou ser desmascarado. Eu não sou tudo isso. Isso acontece muito com jovens, acontece muito com pessoas ansiosas, acontece muito com pessoas depressivas, até com pessoas que têm o TDAH. Por isso que nós não consideramos a síndrome do impostor uma síndrome, e sim um sintoma que acomete 70% das pessoas. Pasme. Provavelmente você já tivemos um momento na nossa vida em que a gente se questiona, a gente acha que não é que tudo isso é uma enganação, que não somos o bastante. É muito comum crianças e adolescentes que foram muito criticados e pouco elogiados, sentirem-se impostores de si. Então, a síndrome do impostor é mais comum em pessoas com autoestima mais baixa ou pessoas cuja família sempre exigiu muito. Então, a gente vê muita síndrome do impostor em atletas de alta performance, em pessoas que seguem carreira acadêmica, a família inteira faz mestrado, faz doutorado, então aquela pessoa fala, eu não sou tão boa, não é nada disso. A pessoa vai lá, ganha um prêmio e fala, não, mas eu não me sinto bem. E a consequência da síndrome do impostor é uma exaustão, um cansaço de si, um afastamento social e a procrastinação. Como a pessoa não acredita nela, como ela acha que não tá nada certo, que nunca tá bom, ela acaba procrastinando. Então ela vai desistindo dos convites que ela recebe, ela vai se afastando, ela vai entrando num processo de introversão porque ela acredita que ela não é tudo isso. A gente já viu isso em grandes diretores, em grandes escritores, em pessoas super bacanas que fizeram contribuições imensas para a sociedade, mas que não acreditavam em si. É isso, Beto. Você não conversou com a Fabiana ontem não, né? Não, milagrosamente ontem não. A gente se fala muito. É porque eu estava Estamos sentindo. trabalhando demais. Mas por que a pergunta? Agora fiquei curiosa. Porque se ela falasse para você o que eu estava sentindo ontem, exatamente um pouco de tudo isso que você está falando aí, realmente, viu? Me interessou muito esse tema, sempre muito bem colocado por você. Agora, deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Hoje em dia as pessoas usam muito a palavra perspectiva, né? Vamos analisar diante desta perspectiva. Dentro dessa, então, vou voltar a falar, perspectiva, como é que essa pessoa encontra parâmetros para saber se realmente ela fez certo, se ela fez errado? Ela tem que se espelhar em outras pessoas. Como que se dá esse processo? Pois é, o tratamento, entre aspas, né, a terapia para tudo isso está no diálogo, está na conversa. Por quê, Beto? O impostor de si, né, quem sofre da síndrome do impostor, tem pensamentos disfuncionais, tem pensamentos ruins. O que ele pensa não condiz com a realidade. Então, ele se acha muito ruim, ele se acha errado, ele se acha fracassado, mas isso não condiz com a realidade. Quando ele leva isso para alguém em quem ele confia, para alguém que não seja exatamente da área dele,
ou para um profissional no processo de psicoterapia, muitas vezes para um grande amigo, para alguém que ele não vê há um tempão, fala, cara, vamos sentar conversar, eu estou com essa sensação, me diz se isso é real ou não. Os nossos pensamentos disfuncionais são sempre combatidos com a realidade. Por quê? Porque nós temos a nossa perspectiva, o nosso olhar, e existe o olhar do outro, que está num outro local, então que enxerga tudo sob outra perspectiva. Vamos nós no pleonasmo aqui. Então, o diálogo, a aproximação, o combate a esse afastamento, a essa procrastinação, traz você de volta para si, combate o seu impostor. Então, a ideia está sempre no diálogo, sempre na troca e sempre no questionamento. Beto, tem uma das cenas mais bonitas para mim do cinema mundial, de um filme maravilhoso chamado Uma Mente Brilhante, né? A história do John Nash, que sofria de esquizofrenia, então ele realmente sofria de um transtorno muito sério. Mas ele tem uma cena muito poética no final do filme, em que ele, ciente de si, ciente de que ele não enxergava apenas a realidade, que ele tinha os delírios dele, ele dando aula, ele chega para uns alunos e diz assim, por favor, essa pessoa que está conversando comigo, vocês estão enxergando essa pessoa? E os alunos falam, estamos sim. Então ele traz para si que aquilo é real. Aquela cena muito poética, muito lírica, mostra que quando a gente percebe esse impostor de si, paranoico, com pensamentos que não são prováveis, ou que estão muito ruins, ou mesmo que estão muito bons, é legal a gente chegar para o outro e falar, olha, isso existe? Isso que eu estou enxergando é real? Senta aqui, troca uma ideia comigo. Você me percebe como eu me percebo? Ou você percebe essa situação como eu percebo? A troca, o diálogo entre nós é muito importante. Por isso que nós somos uma espécie que nasceu para viver em bando, por conta dessa cognição. Então, é bacana esse alinhamento dos seus pensamentos. Você imagina que possam ser disfuncionais, ruins, que possam estar criando para você uma armadilha, sejam levados, falados, trazidos em palavras para uma outra pessoa. Acredito que é por aí. Agora, nós seguimos super alinhados, né? Porque realmente, eu não consegui falar com a Fá essa semana e eu fico muito contente em poder trazer um assunto que já foi meu. Eu confesso para você que no início da minha carreira, eu comecei a ter uma performance muito boa desde muito cedo e eu virei uma impostora de mim. Eu falei, não é possível que eu seja assim, acho que não é por aí. Então, eu já vivi esse momento na minha vida e quis trazer isso como algo comum, lembrando, isso não é um transtorno, isso não é uma doença, isso é um sintoma que acomete a todos nós. Para fechar, eu prometo, quando a gente tem fome, a gente come, aí passa a fome, saciedade. Existe algum mecanismo que a gente possa trabalhar para perceber que nós chegamos a eliminar essa fome? E aí, aqui eu me refiro a uma fome interior, espiritual, introspectiva? Beto, o ser humano não é homeostático. Não existe nada que não esteja em movimento. Mesmo a fome, a saciedade de hoje será a fome de amanhã. Eu acredito que eu não vá ter uma resposta afirmativa para você. Por quê? Porque as nossas necessidades mudam ao longo do dia. O nosso ambiente muda ao longo do dia. Então, nós nunca chegaremos ao sentimento, à sensação de estou pronto. Missão cumprida. Já fiz tudo que eu deveria fazer. Porque tal qual a fome, essa sensação, ela é passageira. Você come, você sente saciedade, mas outra fome virá. Então, outro momento virá, outra necessidade virá. A vida, ela está em movimento. Nada está estático, nada está sob controle. Por isso é que eu falo que as pessoas me perguntam assim, quando que eu vou ter alta da terapia? Eu falo, nunca. Nós nunca vamos ter alta da nossa evolução, do nosso processo de autoconhecimento. Porque está tudo, absolutamente tudo em movimento. Então você vai ter que se contentar em matar a sua fome hoje e encarar a sua fome de amanhã. E assim são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É tudo em movimento, meu querido. Perfeito. Lembrando o depoimento da Viviane Batistella, da psicóloga
também podcast no Farol de Limeira, que você encontra no Spotify igualmente também. Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Excelente tema nesta quarta-feira e já estou ansioso em busca do nosso novo contato quarta-feira da semana que vem. Até a semana que vem, Beto, um abraço a todos. Quero falar rapidinho a respeito do dia 20 de novembro, da importância da consciência negra. Nós temos com os nossos irmãos negros uma dívida que eu considero eterna. Sou uma militante contra o racismo estrutural e espero que cada vez mais nós possamos conviver como seres em igualdade. Foi isso que Jesus Cristo quis trazer para nós. Então deixo aqui o meu pedido de desculpas como uma mulher branca a toda a comunidade negra, o meu respeito e as minhas mãos nas deles nesse dia que é tão importante para nós. Grande abraço para você. Valeu, Vivi. Falou em nome de todos nós. Muito obrigado.